Amém, queridos. Vamos continuar nossa meditação no Evangelho de João, no capítulo 20. Começando no verso 19. Diz assim: quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Amém. Até aqui por enquanto. Mas eu quero ler também o texto de Lucas, capítulo 24, que traz alguns detalhes sobre esse encontro. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 36. Diz assim: enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado. E ele pegou e comeu na frente deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria, e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós temos lido a Tua Santa Palavra, e como fizeste com os Teus discípulos naquele dia, precisamos que faças conosco, abrindo, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Sagrada Escritura. Fala ao nosso coração, traz a palavra viva, e transforma-nos pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito. Que a Tua obra, Senhor, possa se completar em nossas vidas, para a glória de Deus Pai, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Nós tínhamos estudado a respeito da ressurreição de Jesus, e o Novo Testamento vai enfatizar muito essa questão da ressurreição de Jesus como sendo um dos maiores acontecimentos da história. E mostrando que nós devemos sim celebrar a ressurreição de Jesus, não somente no dia de Páscoa, que está chegando aí, mas é um dia que nós devemos sempre celebrar, porque é o maior fato, eu acredito, da história
da humanidade. Como eu disse há pouco tempo também, a gente fica aí, os dois maiores acontecimentos na história da humanidade foi o Verbo se tornar carne e depois Jesus ressuscitar dentre os mortos. Há muitas coisas maravilhosas, mas nada se compara a estas duas. E tudo tem a ver com a nossa salvação. Mas então nós vemos também a importância, a Bíblia vai falar muito sobre essa questão do primeiro dia da semana. Porque os judeus tinham o sétimo dia, eles guardavam o sétimo dia. Algumas religiões ainda gostam de guardar o sétimo dia, mas a Bíblia enfatiza muito o primeiro dia, o domingo. O domingo deve ser um dia dedicado ao Senhor. Amém, queridos? Não é um dia só para a gente descansar da correria da semana. É o dia de nós pararmos e adorarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas nós vemos aqui no Evangelho de João, que Lucas não menciona, eles estavam ali com as portas trancadas, porque estavam com medo dos judeus. Os judeus aqui se refere, é lógico, às autoridades judaicas, o sumo sacerdote, o sinédrio, porque eles tinham sido responsáveis pela morte de Jesus. E quando a gente pensa ali sobre o julgamento de Jesus, uma das perguntas que o sumo sacerdote fez para Jesus foi em relação aos seus discípulos. Pedro estava acompanhando de perto aquele julgamento, nós vimos isto. Talvez Pedro ouviu essa pergunta: quem são os seus discípulos? Quantos são os seus discípulos? E agora ele estava perguntando sobre nós, que provavelmente eles vêm atrás da gente. Já mataram Jesus, agora eles vêm para matar a gente também. Então, estavam lá com as portas trancadas, com medo, e de repente Jesus aparece. Mas antes da gente pensar nesse de repente de Jesus, eu gostaria de pensar por que eles estavam reunidos. É interessante isso aqui, porque eles estavam com medo. Quando você está com medo, o que você faz? Você é um grupo, e esse grupo é alvo de alguma coisa. O que esse grupo faz? Se espalha para os lugares mais distantes. Mas eles estão com medo, mas eles se reúnem num lugar onde eles já estiveram reunidos antes. É um lugar marcado, e eles estão lá. Não é interessante isso, queridos? Eles estavam com medo dos judeus, mas eles estavam todos reunidos, fazendo o quê? Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que eles estavam reunidos ali discutindo sobre os acontecimentos daquele dia. Porque as mulheres foram ao túmulo e o túmulo estava vazio. Pedro e João correram lá e constataram que o túmulo estava vazio. Lucas fala a respeito de 2 discípulos na estrada de Emaús que tiveram um encontro com Jesus. A Bíblia relata das mulheres que viram Jesus. Então eu creio que eles se reuniram para conversar sobre isto, ainda que estavam com medo dos judeus. Mas eles se reuniram para conversar sobre os acontecimentos que envolveram a morte e a ressurreição de Jesus. Embora havia muitas dúvidas ainda a respeito da ressurreição de Jesus, alguns deles, apesar das visões dos anjos, de Jesus, do túmulo vazio, ainda tinham dúvidas, não sabiam se criam, se não criam. Mas sabe, o importante é que eles estavam reunidos, com medo, com dúvidas, mas estavam reunidos.
Isso traz, queridos, uma grande lição para nós. Não importa as nossas dúvidas, não importa os nossos medos, nós precisamos estar reunidos em torno da palavra de Deus, em torno dos acontecimentos que envolveram Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Amém? E o primeiro dia da semana é o dia que a Bíblia enfatiza sobre essa questão. Amém, queridos? Então, é importante que nós estejamos reunidos em torno da palavra de Deus, das coisas que envolvem a vida cristã. Amém? Amém? Amém, Amém, queridos? Amém. Ok. Então, de repente, Jesus aparece ali no meio deles. É interessante, a Bíblia diz que Jesus chegou ali. As portas estavam trancadas e Jesus chegou ali e se colocou no meio deles. Imagina esta cena. Eles estão ali trancados, com medo, conversando a respeito de Jesus. De repente, Jesus chega e se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. A Bíblia diz lá em Lucas que eles ficaram assustados com a visão de Jesus. É interessante isto, né? Porque eles estavam ali falando sobre a ressurreição de Jesus. Aí Jesus chega no meio deles e eles ficam confusos, e eles ficam assustados, e eles pensam que é um espírito ou um fantasma. E quantas vezes, queridos, nós numa situação semelhante, com medo, e eu gostaria de pensar sobre essa questão do medo. Aqui, eles estavam com medo dos judeus, que era o inimigo imediato deles naquele momento. Mas eu quero pensar nos inimigos do nosso dia a dia, e o medo que envolve as pessoas. O medo que nos leva a nos trancarmos. Talvez não numa casa fechada, mas nos trancarmos em nós mesmos. Nos isolarmos no nosso coração, rodeado muitas vezes de pessoas, mas isolados com os nossos próprios pensamentos, com medo das coisas que estão envolvendo a nossa vida. E Jesus chega ali, e a gente não consegue perceber que é Ele que chegou. E Ele está dizendo: paz, receba paz no teu coração. Mas a gente não consegue receber a paz. A gente ouve palavras de paz, a gente chega perto de um irmão e o irmão diz paz, mas a gente não recebe a paz. Porque quando um irmão fala paz para nós, na verdade ele está nos fazendo lembrar das palavras de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele não diz darei, ele disse eu dou. Nos lembrarmos das palavras de Jesus que disse: no mundo tereis aflições, mas em mim tenham paz, porque eu venci o mundo. Essas foram as palavras que Jesus tinha dito para eles pouco tempo antes, mas eles estavam ali confusos, eles estavam com medo. E então Jesus chega para dizer: paz seja convosco, tenham paz no vosso coração. Não olhem para o que está acontecendo, não olhem ao redor de vocês, olhem para o que eu tenho dito e recebam paz. Amém, queridos? Jesus
estava aqui, sim, usando uma saudação muito comum entre os judeus, uma saudação que é comum até hoje. Mas Jesus não estava simplesmente trazendo uma saudação, Ele queria que eles lembrassem do que Ele havia dito, e que eles não simplesmente ouvissem uma palavra em seus ouvidos, mas que eles recebessem algo em seus corações. Amém, queridos? A palavra de Deus vem a nós, não somente para nós ouvirmos, mas para nós recebermos aquilo que ela contém. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é viva, e ela comunica vida, ela comunica Jesus em nossos corações, porque Ele é o Verbo encarnado. Amém? Lucas diz, diferente de João, João diz, ao ouvirem isto, Jesus mostrou, mas Lucas dá o detalhe, por que Jesus mostrou suas mãos e seus pés, e João fala a respeito do seu lado, porque eles tinham dúvidas se era realmente Jesus, eles pensavam que era um espírito, e então Jesus mostra suas mãos e seus pés, para dizer, olha, sou eu mesmo. E para que não houvesse nenhum tipo de confusão, porque os outros dois que tinham sido executados também tinham suas mãos e pés furados, mas somente Jesus tinha o seu lado perfurado por uma lança, e Jesus então mostra, olha, sou eu, aquele que foi crucificado, aquele que morreu lá na cruz, sou eu, e eu estou aqui no meio de vocês, porque o que a palavra diz a meu respeito está se cumprindo, e ela se cumpre completamente. Jesus havia dito, céus e terras vão passar, mas as minhas palavras vão permanecer para sempre. E Jesus diz, aqui está o cumprimento de toda a Escritura, dos profetas, dos salmos, da lei, tudo que está escrito está se cumprindo. E nós precisamos ter essa certeza, queridos, que toda a palavra de Deus se cumpre, e ela se cumpre na nossa vida. Na nossa vida, na sua vida em particular, a palavra de Deus se cumpre, a palavra de Deus é verdadeira. Amém? E então, Jesus mostra as suas mãos, e Lucas diz que eles ainda, ficou um misto ali de alegria e de dúvida. E Jesus então pede alguma coisa para comer, e come na frente deles. E ele diz, vede, eu não sou um espírito, eu sou aquele que foi crucificado, e vocês podem ver que eu tenho carne e tenho osso. E isso é um grande enigma na palavra de Deus, porque Jesus, de carne e osso, ressuscitado, entrou naquele lugar com as portas fechadas. Ele não bateu na porta para alguém abrir e ele entrar. Ele entrou. Como? Se o corpo dele tem o poder de atravessar paredes, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele chegou ali. E eu gosto dessa expressão, ele chegou ali, porque ele sempre chega onde nós estamos. Ele sempre chega, não importa onde nós estamos, não importa se estamos num lugar público, num lugar fechado, num lugar em particular, uma coisa é certa, Ele vai chegar ali, e Ele sempre chega, e Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, Jesus sempre chega onde nós estamos, Ele sempre está onde nós estamos. Amém? Você nunca está sozinho, o Senhor está com você, em todo tempo, em todo lugar, Ele sempre vai chegar, não importa como, se a gente entende, se a gente não entende, como que é o corpo dele, a gente só sabe que é um corpo glorificado, Ele está sentado à destra de Deus Pai, neste corpo com o qual Ele se apresentou aos discípulos, Ele ainda é o Trino Deus, Ele é Deus, eu não sei explicar isso, a Bíblia não explica isso, mas eu creio,
Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas Ele está em corpo assentado à direita de Deus Pai. E desta forma, neste corpo, um dia Ele virá para nos buscar. E então naquele dia, a gente vai ver como é que é. E todas essas questões serão esclarecidas para nós, e nós vamos ter um corpo semelhante ao dele. E a Bíblia diz então que os discípulos se alegraram ao ver Jesus. E eu quero pedir para você nesta manhã, se alegre no Senhor. Você não pode vê-lo como os discípulos o viram naquele dia. Mas você pode ter certeza que Ele está aqui, e você pode se alegrar, porque Ele está aqui. E pelos olhos da fé, você pode vê-lo. Você pode contemplar Jesus. O Espírito Santo de Deus pode mostrar Jesus para você. A gente tem insistido nisso, principalmente nos dias da ceia, de permitir que o Espírito Santo nos conduza para ver o nosso Jesus crucificado, não somente crucificado, mas ressuscitado. Suas mãos e seus pés e o seu lado têm as marcas, e nós podemos ter certeza que Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado em nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que com seu sangue nos lava e nos purifica de todo pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que abriu o nosso caminho para chegarmos diante de Deus Pai, entrarmos na sala do trono e, como diz o escritor aos Hebreus, encontrarmos socorro em tempo oportuno. Então, queridos, eu faço esse convite para você, esse apelo para você. Deixe o Espírito Santo revelar Jesus, o Cristo crucificado, no seu coração. Deixe o Espírito Santo revelar o Cristo ressuscitado no seu coração, porque Ele está aqui. Ele está aqui. E nos seus momentos mais difíceis, tenha certeza, Ele está com você. Amém? Ele sempre vai chegar ali. E é interessante quando nós pensamos aqui que os discípulos se alegraram naquele momento. Mais uma vez a palavra de Deus estava se cumprindo. A gente estudou há pouco tempo, João capítulo 16, no verso 22, Jesus disse assim: assim também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. A palavra de Deus, a palavra de Jesus se cumprindo. Nós podemos estar tristes por algum momento, mas quando Ele vem, e Ele vem para nos ver, e então a nossa tristeza se converte em alegria. E se nós temos esta compreensão, Ele diz, esta alegria ninguém pode tirar do nosso coração. Amém, queridos? Então, quando você está enfrentando situações que deixam você triste, pare de olhar para aquela situação e olhe para Ele. E naquele mesmo instante, a tristeza vai embora e o seu coração se enche de alegria, porque você estará contemplando o Cristo crucificado e ressuscitado. Amém, queridos? E então, agora Jesus repete as mesmas palavras: paz seja convosco. Porque eles não tinham recebido a paz naquele primeiro instante por causa das dúvidas em seus corações. Mas agora Jesus mostra para eles que é Ele mesmo que está ali. E então, segunda vez, Jesus disse: paz seja convosco. E nos dá a entender, queridos, que nós só podemos desfrutar dessa paz se nós realmente crermos que o Cristo crucificado e ressuscitado está ali diante de nós. Ainda que nós não podemos vê-lo, mas nós podemos ter essa certeza, porque é a palavra do Deus que não pode mentir. Amém? E Ele está aqui. Amém? Ok. Logo a seguir, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio.
E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados, se os retiverdes, serão retidos. Vamos pensar aqui. Pouco antes, Jesus estava orando, lá no capítulo 17 de João, e na oração Jesus disse: assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E agora Jesus está dizendo isto para eles. Jesus orou sobre isto, e agora Jesus está dizendo isto para eles. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, Jesus vem para concretizar a sua oração. Amém, queridos? Agora, vamos pensar aqui o que Jesus está fazendo. Essa palavra é dirigida àqueles, no momento ali eram 10, né? E a Bíblia fala muito sobre os 12, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas Judas, a gente sabe que já tinha saído do grupo, e Tomé não estava, a gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Tomé não estava ali. Mas esta palavra, eis que vos envio, embora não apareça a palavra apóstolos, mas o verbo enviar que Jesus diz é sobre o apóstolo. Então, esse envio aqui é sobre os 10. A gente não sabe se havia mais gente ali no lugar. Lucas fala que os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús estavam juntos. A gente não sabe se as mulheres estavam juntos. Mas essa palavra, pelo verbo que Jesus usa, é dirigida aos seus discípulos. E ele então está falando sobre a missão da continuidade do seu ministério deixada sobre estes homens. Amém, queridos? Fica claro isto? E aí a gente vai ver, lá em Efésios, no capítulo 4, que a palavra de Deus fala, daqui a pouco eu leio esse texto, mas só para a gente se posicionar aqui, sobre como Jesus enviou pessoas, como Ele chamou pessoas para liderar a sua igreja nesta terra. E lá em Efésios fala sobre apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, né? E essa palavra de envio aqui é para estas pessoas. E quando ele sopra aqui, o texto original não fala que ele soprou sobre eles, mas que ele soprou e disse: recebam o Espírito Santo. E aí ele fala sobre a questão de perdoar e reter pecados. Então essa palavra está principalmente dirigida aos discípulos, ok? Dirigida aos discípulos. Jesus está estabelecendo a autoridade na igreja. Então veja, Jesus chama estes homens para dar continuidade à sua missão. E se eles têm a mesma missão de Jesus, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, então Jesus dá a eles o mesmo poder que ele recebeu. Lembra no batismo de Jesus? O Espírito Santo vem sobre Jesus. E Jesus, lá em Lucas capítulo 4, ele declara: o Espírito de Deus está sobre mim. E agora Jesus envia o Espírito Santo sobre estes homens. E se ele dá o mesmo poder que ele tinha, ele dá também a mesma autoridade para estes homens realizarem a sua obra. Fica claro isso, queridos? Agora, a Bíblia diz aqui que ele sopra. E aí a gente vai lembrar das palavras de Gênesis, quando Deus sopra sobre o homem e o homem se torna alma vivente. É o mesmo verbo usado aqui. Em Ezequiel capítulo 37, quando fala dos ossos secos, também ele profetiza dizendo: vem, ó Espírito dos 4 ventos, e sopra sobre estes corpos. E aí a gente vê, tanto em Gênesis como em Ezequiel, está falando de transmissão de vida,
Mas aqui, Jesus está falando sobre, ele está dando poder e autoridade para os seus discípulos, para a realização da sua obra. Ok, queridos? Fica claro isso? Agora, vamos entender quando Jesus fala aqui, se vocês perdoarem o pecado de alguém, será perdoado. E se você reter, vai ser retido. Parece que Jesus está concedendo aos discípulos poder de perdoar e reter pecados, não é? Mas não é. Jesus está dando a eles a autoridade de proclamar aquilo que ele faz. Porque só ele pode perdoar pecados e só ele pode reter pecados. Ninguém mais tem este poder. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que eles tinham autoridade para pronunciar aquilo que Jesus estava pronunciando. Fica claro isso, gente? Ninguém tem o poder de perdoar ninguém. Ninguém. A gente vê isso acontecendo em muitos lugares, mas isso não passa de uma grande mentira. Ninguém tem poder de perdoar ninguém. É lógico, a gente tem o poder de perdoar quem nos ofende. Você me ofende e pede perdão, eu falo, ok, te perdoo. Mas eu não posso te perdoar por matar alguém. Só Jesus pode fazer isso. E o defunto também não pode te perdoar, porque ele já foi, né? Então, não tem como ele te perdoar. Então, só Jesus pode perdoar os pecados. Eu posso perdoar uma ofensa que você faz contra mim. Mas só Jesus pode perdoar os pecados que as pessoas cometem. E o que Jesus está dando aqui é a autoridade de pronunciar aquilo que ele está fazendo. E a própria proclamação do Evangelho já faz isto, né? A gente estudou lá João capítulo 9, no verso 41. Jesus está respondendo a algum questionamento e ele diz assim: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Então o que a gente percebe aqui é que o Evangelho tem o poder de retirar o pecado de uma pessoa. Mas este mesmo Evangelho tem o poder de reter o pecado de uma pessoa. Como isso acontece? Ao ouvir a proclamação do Evangelho, se você recebe aquela palavra e crê na palavra de Deus, você tem o perdão. Se você ouve a palavra de Deus e você rejeita a palavra de Deus, o teu pecado permanece. O seu pecado é retido. Então Jesus está comissionando os discípulos a irem e pregar o Evangelho. E todos aqueles que ouvirem a pregação do Evangelho e crer nesta pregação, seus pecados são perdoados. E todo aquele que rejeitar, os pecados são retidos. Então, quando alguém proclama o Evangelho, essa pessoa está exercendo a autoridade de perdoar ou reter pecados. Fica claro? Agora, para a gente entender bem essa questão, queridos, a gente precisa olhar lá mais outros dois textos das Escrituras. Um em Mateus capítulo 16, verso 19. Mateus capítulo 16, verso 19 diz assim. Essa palavra é dirigida para Pedro, e muita gente pensa que só Pedro tinha essa autoridade, mas a gente vai ver que não. Jesus diz: eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Antes da gente comentar, vamos ver Mateus capítulo 18, os versos 15 ao 18. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão.
Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então o que a gente vê aqui, e esse texto de Mateus, ele está falando a respeito de disciplina na igreja, e no verso 19 do capítulo 16, quando a palavra é dirigida para Pedro, logo a seguir, se você ler, a gente não vai ler, eu não quero fazer um estudo sobre isso agora, mas só para a gente entender o reter e perdoar pecados, Jesus vai falar logo a seguir: quando 2 ou 3 de vocês concordarem a respeito de alguma coisa aqui na terra, eu concordarei com vocês lá no céu. Mas quando a gente presta atenção nos verbos usados aqui por Jesus, quando ele diz, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, veja, Jesus não está dizendo, o que você ligar na terra, eu ligarei no céu. Ele está dizendo, você vai ligar na terra aquilo que tem sido ligado no céu. É diferente, não é? Não é você liga aqui, Jesus segue você e liga lá. Não, ele liga lá e você segue ele e liga aqui. Dá para entender isso, gente? Nós não temos autoridade de fazer algo e Jesus então bate o carimbo em cima. Na verdade, ele bateu o carimbo e a gente fala sobre o que ele bateu o carimbo. Entendeu? Ninguém tem poder sobre ninguém. Agora, aqui Mateus 18, quando fala da disciplina na igreja, veja, se a coisa acontece entre você e uma pessoa, resolva entre você e essa pessoa. Mas se ela não quer se conduzir, presta atenção nisso, se ela não quer fazer o que você quer, se ela não quer andar de acordo com o ensino da palavra de Deus naquela questão que está acontecendo, chama 2 pessoas espirituais, não chama qualquer um, chama 2 pessoas cheias do Espírito, para ser testemunha que você vai mais uma vez corrigir aquela pessoa naquilo em que ela está desobedecendo a palavra de Deus. Ok? Se ela ainda se recusar a ouvir essas 3, 4 pessoas, você leva isso para a liderança da igreja. E a liderança da igreja vai chamar essa pessoa para corrigi-la sobre aquela questão onde um princípio bíblico está sendo quebrado. E se essa pessoa se recusar a ouvir a liderança da igreja, então, lá no céu, essa pessoa tem o seu pecado retido. E porque lá no céu o pecado está retido, porque ela não se arrependeu, e Jesus não pôde perdoá-la, então você, ou a liderança da igreja aqui no caso, vai chegar e dizer, você não faz parte do corpo de Cristo. Agora, quem tomou essa decisão? Foi a liderança da igreja? Quem tomou a decisão? Jesus. Porque não houve arrependimento, não há perdão. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se essa pessoa se recusa a reconhecer o seu pecado e confessar o seu pecado, então Jesus não deu perdão para ela, porque ela não confessou.
Ok? Volto a dizer o que está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Porque essa pessoa se recusa a reconhecer o seu pecado, a se arrepender do seu pecado, ela não tem o seu pecado perdoado, e a igreja então declara que o pecado dela está retido. Se ela confessou o seu pecado, Jesus a perdoou, a igreja declara: o seu pecado está perdoado. Deu para entender essa questão aqui, queridos? Mas como eu disse, isso aqui envolve a liderança da igreja. Ok? E os textos aqui de Mateus deixam isso muito claro. Para a gente entender mais essa questão, a gente podia citar Ananias e Safira. Eles mentiram para quem? Para Pedro. Pedro é claro em dizer que eles mentiram para o Espírito Santo. Como que Pedro sabia? Pedro tinha uma escuta lá na casa de Ananias e Safira. Como que ele sabia? Porque o Espírito Santo de Deus disse para Pedro: eles fizeram isto, eles não se arrependem, então declara sobre eles que o pecado deles está retido. E Pedro então disse: você mentiu para o Espírito Santo. E Ananias morreu ali, naquele lugar. Pouco depois chega a Safira, a mulher de Ananias, com a mesma história, com a mesma mentira. O Espírito Santo diz para Pedro: não há arrependimento. Então Pedro diz: aqueles que levaram o corpo do teu marido estão aí para te levar também. E Safira morre. Ok? Fica claro isso, queridos? No capítulo 8 de Atos, nós encontramos a respeito de Simão, que quis comprar o dom do Espírito Santo, para que ele pudesse pôr as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem cheias do Espírito Santo. E então Pedro diz: você não tem parte neste ministério. Por que Pedro diz isto? Porque ele não quis Simão fazendo parte? Não, porque Jesus tinha dito para ele: não há arrependimento no coração dele, declare isto. Lá no capítulo 13 de Atos, nós vemos Elimas. Paulo estava pregando para o procônsul, e Elimas estava lá perturbando. E então Paulo diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e mentira, até quando você vai ficar pervertendo os caminhos do Senhor? De agora em diante você por algum tempo vai ficar cego. E Elimas ficou cego no mesmo instante. Por que Paulo faz isto? Porque Jesus disse para ele fazer isso. Agora veja que são questões em que pessoas desafiam a autoridade de Jesus, são contra o Evangelho de Jesus, se recusam a ceder ao Evangelho, e então Jesus retém o pecado dessas pessoas e a igreja declara isto. Ok? Agora, se você anda em paz com Deus, não precisa ter medo desses pastores que ficam dizendo que vai te amaldiçoar, se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado, e eles amaldiçoam mesmo, mas isso é besteira. Jesus não vai amaldiçoar ninguém por não dar dízimo. Ok? A palavra de Deus fala sobre reter pecados e perdoar pecados. Se você não quer dar dízimo, isso é um problema seu com Deus, e você vai acertar isso com Ele, mas isso não vai te mandar para o inferno, e ninguém pode te mandar para o inferno por causa disso. Ok? Se você vai quebrar um princípio, se você vai perder em alguma coisa, talvez sim, talvez não, não sei. Mas de forma nenhuma ninguém vai para o inferno por não ser dizimista.
Você só vai para o inferno se você não crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em seu favor. Aí você vai para o inferno mesmo. Tá? Fica claro isso, queridos? Então eu falei a respeito lá do texto de Efésios, deixa eu ler agora, Efésios capítulo 4, versos 11 ao 15, diz assim: ele designou uns como apóstolos, outros como profeta, outros como evangelista, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então veja, a Bíblia é muito clara sobre pessoas que estarão sobre a igreja para liderar a igreja. Agora veja que essa liderança, ela tem como função o aperfeiçoamento dos santos. Não é o controlar a vida das pessoas, mas é ensinar as pessoas. É com vistas ao aperfeiçoamento, levar a pessoa a se tornar um instrumento nas mãos de Deus, para que a obra do ministério seja feita. Fica claro isso, queridos? Então Jesus estava dizendo para eles, que estava enviando eles, como o próprio Jesus tinha sido enviado pelo Pai. Jesus, enviado pelo Pai, formou 11 discípulos, né? Era 12 mais 11, depois entrou mais um que talvez não era para entrar, mas depois entrou o outro que era Paulo, e então tinha os 12. E esses 12, e depois outros foram chamados, foram pessoas que lideraram a igreja na palavra de Deus. E todo líder chamado, verdadeiramente chamado por Deus, vai pregar esta palavra e vai ensinar esta palavra. E vai proclamar aquilo que Jesus está proclamando. Ok, queridos? Fica claro isso? Ok? Agora, Lucas registra que Jesus diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E 10 dias depois da ascensão de Jesus, no dia de Pentecostes, a igreja estava reunida e o Espírito veio sobre toda a igreja. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então agora, Lucas registra as palavras de Jesus em relação a toda a igreja. João registra as palavras de Jesus com relação aos apóstolos. Ok? Então, as pessoas cheias do Espírito Santo vão servir o Senhor e vão profetizar, e vão falar em línguas, e vão toda aquela que Jesus falou lá. Ok? Fica claro isso, queridos? João está registrando o envio dos apóstolos e a autoridade sobre a liderança da igreja, e Lucas fala sobre o revestimento de poder do Espírito Santo sobre toda a igreja. Toda a igreja recebe o Espírito Santo. Toda a igreja é revestida com o poder do Espírito Santo, que Jesus disse lá em Atos capítulo 1, verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Resumindo, né? Até os confins da terra. Ok, gente? Então toda a igreja recebe esse revestimento de poder para proclamar e testemunhar a respeito de Jesus, e a liderança da igreja recebe uma autoridade para conduzir a igreja e disciplinar a igreja. Ok? Fica claro isso? Okay? Então, saiba que a liderança da igreja tem sim autoridade da parte de Jesus para disciplinar pessoas que pecam contra princípios
da palavra de Deus. Ok? Não vou me prolongar mais aqui. Vamos lá para Tomé. A partir do verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então vamos lá, querido, vamos pensar no Tomé. Tomé, infelizmente, ele ficou conhecido como o discípulo da dúvida, né? Mas Tomé, ele era um discípulo dedicado a Jesus. A gente vê lá, ele é citado outras 2 vezes aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 16, e no capítulo 14, no verso 5. Ele era um fiel seguidor de Jesus. E esses textos mostram que ele era um pouco pessimista. Mas isso não desqualificou Tomé, né? Ele era pessimista, ele andava com o pé atrás, né? Quando lá na morte de Lázaro, e Jesus disse: nós vamos lá para acordar, e ele fala: vamos para morrer junto, né? Vai morrer, a gente morre junto, mas se é para morrer, vamos morrer junto com ele. Então a gente vê a lealdade de Tomé. Ele pensa que vai morrer, mas ele não arreda o pé. Lá em João capítulo 14, Jesus está falando, né, e ele fala: mas como que isso vai ser? Não dá para entender, a gente não sabe para onde o Senhor vai, como que a gente vai saber o caminho? Então a gente vê que ele era assim um pé atrás, ele não entendia muitas coisas, mas estava ali, sempre pronto. Mas de repente Tomé não está aqui na reunião no primeiro domingo. Por que Tomé não estava lá? Pensando aqui um pouco na personalidade de Tomé, pessimista, eu acredito que Tomé era daqueles que, quando tem uma tristeza, ele se isola. A gente falou sobre isso, pessoas que se isolam diante de dificuldades. E a tristeza desses homens era muito grande. E Tomé talvez foi chorar num canto qualquer, triste, abatido, talvez morrendo. Eu falei que ia junto para morrer com ele, mas ele morreu, eu estou aqui ainda, não morri. A gente não sabe. E aqueles que, quando estão tristes, procuram alguém para conversar. Talvez os outros 10 eram desses. Está triste, vamos conversar, vamos ficar junto. E Tomé era daquele: não, eu prefiro ficar sozinho. E nessa de ficar sozinho, ele perdeu quando Jesus chegou ali. Então, gente, sempre que você se isolar, você vai perder. Se o teu temperamento é de isolamento,
Muda isso. Ok? Outra lição que a gente tira, sempre que você falta numa reunião, você perde. Uma vez eu falei isso para o irmão, ele ficou muito bravo comigo. Ele falou, eu não vim domingo porque não sei o que. Eu falei, perdeu. Como que você fala que eu perdi? Eu estava com o senhor. Eu falei, eu estou falando que você perdeu o que Jesus fez na reunião. Perdeu, não perdeu? Depois eu vou ouvir a gravação. Você perdeu. Você vai ouvir a pregação, você vai aprender o que foi ensinado, mas o que Jesus fez na reunião, perdeu. Não tem essa, não, eu recupero. Não é bem assim. Veja que Tomé chega, a gente não sabe em que momento, ou se eles foram até Tomé, a Bíblia não diz. E eles relataram, eles pregaram para Tomé. E qual foi a palavra de Tomé? Se eu não ver, eu não vou acreditar. Se eu não tocar nele, se eu não ver que é ele mesmo, eu não vou acreditar. Então veja que ouvir depois o relato do culto, não vai fazer você receber o que aconteceu no culto. Se não houver uma ação do Espírito Santo, você não vai acreditar, mesmo que as pessoas te falem o que foi pregado. Bom, isso aqui é só um parêntese, né? A importância de estar no culto. Amém, queridos? Então, quando contaram para Tomé e falaram, a gente viu, era ele mesmo, a gente viu as marcas na mão, no pé, a gente viu. Ele comeu com a gente, era ele mesmo. Não, eu não vou acreditar. Mas é interessante, queridos, a gente fala, Tomé só acreditou quando viu. E os outros? Quando que eles acreditaram? Quando que os outros 10 acreditaram? Quando viram. A Bíblia fala que o único que creu antes foi João, que ele creu ali no túmulo. Ele viu e creu, mas ele creu porque viu. Tudo bem, ele não viu Jesus, ele viu ali as mortalhas de Jesus, ele viu o túmulo vazio, mas ele viu e creu. Então todos creram porque viram. Não foi só Tomé. É que Tomé expressou, eu só vou crer se eu ver e se eu tocar. E é interessante, né? 8 dias depois, num domingo, o primeiro dia da semana, sempre o domingo. Viu, gente? Domingo. Domingo é sagrado. Domingo é dia de estar reunido porque Jesus chega. Ele chega todos os dias, mas na reunião da igreja ele chega aqui. Ok? E faz algo que ele não faz fora daqui. Eu sempre digo, Jesus faz muitas coisas na vida em particular da gente, mas há coisas que ele só faz no contexto igreja. Ok? Mas vamos lá. Jesus aparece de novo e agora dessa vez Tomé está ali junto. Jesus chega e ele usa a mesma saudação, paz seja convosco. Mas imediatamente ele olha para Tomé e diz, é aqui Tomé. E é interessante, você já analisou as palavras de Tomé com as palavras de Jesus? Tomé fala, se eu não ver, Jesus fala, vem e vê. Se eu não tocar, vem e toca. Se eu não pôr o meu dedo no lado, Jesus fala, vem e põe a mão no meu lado. Sabe o que isso significa? Que Jesus ouve palavra por palavra do que você fala.
Você acha que Jesus não ouve a sua oração? Ele ouve. Você acha que Jesus não se importa com você? Ele se importa. E ele vem aqui para tratar com Tomé. Sabe por quê? E ele diz para Tomé: eu não quero que você seja incrédulo. Eu quero que você creia. Eu quero que você creia. E ele vai tratar com Tomé, para que Tomé possa crer. E Jesus sempre vai tratar particularmente com você. Ainda que seja aqui no meio da reunião, mas ele vai tratar com você. Jesus vem para falar com todos, mas ele fala especificamente com cada um. Jesus não fala vocês, ele fala você. Estão todos juntos, mas ele vai falar individualmente com cada um. Ele vai tratar individualmente com cada um, porque ele ouviu a palavra de cada um. Ele ouviu a oração de cada um. E quando Jesus chama Tomé, ele não chama Tomé para dar bronca. Jesus cheio de amor, cheio de graça, cheio de bondade. Ele diz: Tomé, eu não quero que você seja um incrédulo. Eu quero que você seja crente. Então vem, Tomé. Você tem essas dúvidas? Vamos tratar com elas. Vamos conversar sobre isto. Vamos falar sobre os seus problemas. Vem cá, Tomé. E nesta manhã Jesus está falando com você especificamente. Vem aqui, vamos tratar. Qual é a dúvida do teu coração? O que é que está te afligindo? O que está trazendo medo para você? O que está te perturbando? O que está te incomodando? Vem aqui. Vamos resolver isso. Jesus faz um convite para você nesta manhã a se achegar a Ele, a se achegar no altar, para resolver todas estas questões do seu coração. Amém, queridos? Tomé pode ter demorado um pouco para crer, né? Ele creu uma semana só depois dos seus amigos sobre o Cristo ressurreto. Mas quando Tomé entendeu, ele expressou algo que nenhum dos outros 10 tinha expressado. Ele olhou para Jesus. Ele não foi lá. Ele não foi tocar em Jesus. Quando ele viu Jesus, quando ele ouviu Jesus falando com ele, ele olhou para Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé foi o primeiro a chamar Jesus de Deus. Sabe o que essas palavras de Tomé significam? Ele olhou para Jesus e chamou Jesus de soberano Deus. Senhor, Senhor da minha vida, soberano sobre a minha vida. E Deus, soberano Deus. Quando a gente olha para Jesus e a gente crê em todo o sofrimento dele em nosso favor, a gente estudou aqui o quanto Jesus sofreu na mão dos judeus, depois nas mãos dos soldados romanos, aquelas chicotadas que tiravam pedaços da carne de Jesus, e depois na cruz todo aquele sofrimento. Se a gente olhar para ele e pela fé ver o sinal dos cravos, a gente vai se colocar nessa condição de olhar para ele e dizer: soberano Deus, Senhor sobre a minha vida, meu Deus. Amém, queridos? Nós precisamos olhar mais para Jesus, crucificado e ressuscitado. Jesus olha para Tomé e diz: porque viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. E aqui, queridos, essa bem-aventurança é para nós, não foi para nenhum deles, porque todos eles viram e
e creram porque viram. João creu porque viu. Pedro creu porque viu. Tomé creu porque viu. E Jesus então transmite uma palavra para nós, aqueles que vieram depois dos apóstolos, que nós temos uma bem-aventurança sobre nossas vidas, se nós crermos nessas palavras que estão aqui registradas, sem ver nenhum sinal, sem ver nada, sem colocar condições, como Tomé colocou várias condições, e hoje as pessoas colocam condições. Se ele fizer isso, eu vou crer nele. Se ele fizer aquilo, eu vou crer. E Jesus diz: bem-aventurado é aquele que crê, mesmo não vendo nada. Crê porque está ouvindo a declaração do Evangelho. Amém, queridos? A fé, ela não acontece porque nós vemos, ou porque nós sentimos. A fé, a palavra de Deus diz, ela vem pelo ouvir, a pregação, e a pregação a respeito de Cristo, do Cristo crucificado, do Cristo ressuscitado. Amém, queridos? E João, então, ele sabe disto e ele apresenta no seu Evangelho a pregação a respeito de Cristo. Tudo o que João escreveu aqui, ele escreve para que nós possamos crer em Jesus, e é isso que ele diz, para a gente terminar aqui. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. É interessante, queridos, como João vai finalizar aqui, né? Tem o capítulo 21 ainda, ele vai contar a restauração de Pedro, mas ele está finalizando praticamente o seu evangelho aqui, que quando ele fala, estas coisas foram escritas. Agora, ele faz isto, ele termina logo após a declaração de Tomé, Senhor meu e Deus meu, quando Tomé chama Jesus de soberano Deus. Aí a gente vai lá para o princípio, para ver como João começa esse evangelho. E ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E agora ele termina dizendo, soberano Deus. Jesus é o soberano Deus. Então o propósito do Evangelho de João é este, mostrar que Jesus verdadeiramente é Deus, o Filho de Deus, a exata essência de Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Amém, queridos? E a ressurreição de Jesus, o aparecimento de Jesus aos seus discípulos, especialmente aqui para Tomé, que arranca essa confissão de Tomé, né? É o sinal do qual João fala. Ele fala de sinal, a gente estudou, lembra que a gente estudou sobre sinal? Que o sinal não é o milagre em si, mas é o que está por trás do milagre. E João então diz, estes sinais, e ele citou alguns, né? A gente pode recordar aí, ele citou a água transformada em vinho, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães e peixes, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. E ele diz, estes sinais, estes que eu escrevi, é para que vocês possam entender que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é verdadeiramente Deus. Amém, queridos? E a gente ainda poderia citar outras coisas que não são milagres, mas são sinais que João registra, como a purificação do templo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. São tudo sinais, não são milagres, mas são sinais de quem Jesus é.
E diante de tudo isto, João fala: estes foram registrados para que possais crer. E a palavra que João usa aqui é que esses sinais foram escritos para produzir fé e preservar a fé no coração das pessoas, para que vocês creiam e continuem crendo. Sabe, queridos, a gente vê muitas pessoas que antigamente criam mais do que hoje. Hoje alguns são crentes nominais, mas eles não creem mais em nada. Não é verdade? Tem gente que não crê mais na volta de Jesus. Tem gente que não crê mais que Jesus cura. Tem gente que não crê mais que Jesus batiza com o Espírito Santo. Tem gente que não crê em um monte de coisa. Sabe por quê? Porque deixou de ler. E João diz: estas coisas estão aqui escritas para que vocês creiam e continuem crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém, queridos? Para a gente terminar, voltando aqui em João, capítulo 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E por isso João diz: estes sinais foram escritos para que vocês creiam. Porque quem crê tem a vida, mas quem se rebela ao que está escrito, sobre ele permanece a ira de Deus. Então o apelo de João, o apelo do Espírito Santo nesta manhã: creia. Creia em tudo quanto está escrito, porque é a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém.